Boa tarde, boa noite. Vamos entrando. Hoje nós vamos conversar com Silvestre, psicólogo, ele que fez em parceria aqui o livro com o professor Regis, porque a gente é assim. Silvestre, já estou aguardando, Silvestre, para a gente começar a nossa conversa. Opa! Opa! Vamos ajustando aqui, né? É uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando Prazer um pouco da vida. enorme, prazer enorme te conhecer. Te Obrigado. conheci através do professor Regis, né? O Regis, ele foi meu professor no Instituto Imensa Vida, do curso de Constelação Familiar, e assim eu adquiri de imediato, ó, o livro dele, Porque a Gente é Assim, né? Um Porque livro a feito gente a é. quatro mãos, né? Um livro feito a quatro mãos, não é isso? Sim, o Regis e eu fizemos esse livro com muito carinho, juntando as duas experiências, né? O Regis, eu costumo dizer que ele é meu guru na área da psicologia, porque eu tenho uma admiração, uma honra, aquele homem Nossa, incrível, de uma ele capacidade é uma técnica, de sumidade. conteúdo, e aí nós fomos juntando os conhecimentos dele com os conhecimentos do tratamento da dependência química no CTDQ-PCJ, que funciona há mais de 30 anos. Só para o pessoal conhecer, antes, tá? Deixa eu falar aqui, que o pessoal tá entrando, né? Vou perguntar para quem já entrou aqui e pedir que acesse aí o coraçãozinho, né? Que possa enviar para outras pessoas, amigos que queiram, que estejam precisando de ajuda, porque hoje o assunto, eu sei que hoje, né, Silvestre, as pessoas falam muito em pandemia e não sei o que, não sei o que, mas também tem outras epidemias, né? Dentro Verdade, da saúde, né? com Então é certeza. muito importante, é um tema que me interessa muito, porque eu estou me formando em constelação familiar, né? E eu vejo assim que é uma área que as constelações familiares elas podem ajudar, né? É uma das ferramentas que a gente pode estar ajudando as famílias, as pessoas que vivem esse problema, não é? E Perfeito. assim, e aí eu quero pedir um retorno de quem está entrando agora, se vocês estão ouvindo bem a gente. Vamos É, ver aí. uhum. Norminha, Falcão, Cacá, Aleixo, Daniel, vamos entrando, gente. Vamos entrando. Ingrid. Deem um retorno para a gente se tá ok. Eu acho que sim, né? O pessoal está falando Sim, que que tá bom. ok. Está perfeito. Tá. Ótimo. Então, vou dizer igual os machadianos, sem delongas, né? Sem E, delongas, que o assunto é uma delícia, é um assunto pesado, vale dizer, mas é uma delícia da gente poder compartilhar essas histórias. Eu li um pouquinho, Silvestre, eu li o teu livro junto com o professor Regis, porque a gente é assim, e eu vi um pouco a história. Não é fácil você fazer uma opção de trabalhar num tema familiar tão carregado de história, de tantos dramas, não é mesmo? Então eu vou exatamente. pedir, querido, que você se apresente. Ah, mas antes, deixa eu aproveitar aqui. Nós vamos sortear, tá, Silvestre? No Perfeito. final da live, nós vamos sortear um livro desse. Eu só tenho que combinar contigo, com todo mundo que estiver aqui,
De que forma a gente pode, né? Os 20 primeiros que falarem a frase eu quero o livro, deixar o comentário nessa live, no final também é Pode uma, ser, é uma pode ser, opção, né? Da claro. pessoa, depois que eu salvar a live, as 20 primeiras que colocar, eu quero o livro, porque a gente é assim, aí eu vou pegar o nome das 20 primeiras, enrolar, vou fazer um vídeo, vou fazer o sorteio. Ok, Eu acho que é uma boa ideia, né? ok. Então vamos ao tema. Sim, então vamos ao tema. Silvestre, te apresenta para quem não te conhece, né? Você é de Vitória, né? Espírito Santo. Sim, Queria que você falasse um pouquinho de você, da sua história. a história do PCJ, eu diria que é uma concomitante, né? Sempre, desde criança, já trabalhava em pastorais da Igreja Católica e dali procurando sempre ajudar as pessoas, né? Numa relação de solidariedade, de generosidade, e foi crescendo em mim esse impulso de ajudar as pessoas. Daí eu começou a aparecer os dependentes químicos e de uma forma muito empírica, muito simples, eu fui ajudando essas pessoas. De forma que, com o passar dos anos, foi crescendo uma proporção enorme, onde nós temos hoje a Casa de Recuperação, que é uma comunidade terapêutica, para esse trabalho com os dependentes químicos há mais de 30 anos. Nesse entremeio, eu visitei muitas clínicas e casas de recuperação no Brasil e fora do Brasil, né? Principalmente na Europa, em Portugal, onde eu visitei da última vez 6 comunidades terapêuticas, e para pegar experiência, pegar conhecimento. Paralelamente a essa busca de conhecimento prático, também procurei fazer minhas especializações, onde eu fiz a especialização de psiquiatria e dependência química, pela São Paulo, aqui no Brasil, e também fiz o doutorado e o pós-doutorado na Argentina, juntamente com outras especializações no psicodrama e na terapia bioenergética, que culminou nas minhas dessas especializações todas com a constelação sistêmica familiar, que eu fui aluno do Regis, com o maior carinho, o maior prazer. E tudo isso eu fui juntando para poder estar aplicando e investindo num tratamento mais sério com os dependentes químicos, né, durante esses anos todos. Além disso, tanto eu quanto a minha equipe de trabalho, a maior parte da minha equipe são voluntários, eles têm uma capacitação, um trabalho de especialização técnica de formação dentro do PCJ e a partir de congressos nacionais e internacionais que nós participamos, né? Nós frequentamos, vamos sempre nos congressos da FLACT, Federação Latino-Americana de Comunidades Terapêuticas, e também da FEBRACT, né? Nós somos filiados à FEBRACT, né? Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. E sempre em congressos, seminários, sempre aprimorando o conhecimento para que possamos, sem ingenuidade e sem ignorância, oferecermos um tratamento específico e assertivo àquele que precisa com dignidade humana. História. Eu sei que você falou sobre como entrou nisso, mas teve algum ponto dentro da tua história, psicólogo, eu digo, não, eu quero trabalhar com isso. Teve algum ponto assim na tua vida? Na verdade, eu não queria trabalhar com isso, né? Tanto é que hoje profissionais na área de dependência química, como é um tipo de demanda que você tem que trabalhar o tempo todo, profissional, com frustração, porque o índice de recidiva, de recaída é muito grande, e o trabalho é muito árduo, e você também trabalha com defeitos de caráter, desvios de comportamento, muitas pessoas meio que não gostam de trabalhar nessa área. Então, realmente tem que ter amor, não é simplesmente gostar ou não gostar de trabalhar. Então, paralelamente ao conhecimento técnico, científico, se faz necessário também um amor genuíno, um amor responsal, um amor voluntarioso, é fundamental, né, pela dignidade humana. Então, toda pessoa que tem um anseio da dignidade humana, de manter valores civis, até morais, espirituais, são pessoas que aí sim, essas pessoas elas têm uma inclinação. Então, o marco da minha história foi através da espiritualidade. Quando começou a aparecer, eu já atendia as pessoas na igreja, né, através da renovação carismática católica,
E na medida que começou a surgir os rapazes lá do meu bairro pedindo ajuda naquela época, né? Na década de 1980. E aí eu fui orar, e nessa minha oração eu tive um sentimento, né? Um sentimento, a primeira palavra que me veio, né, na minha mente foi pequena. E o significado foi para os pequeninos, para os pobres, para os rejeitados, para os excluídos. E aí eu falei, ótimo, mas para nome de grupo é meio complicado. Mas logo depois me veio a segunda palavra também dentro de mim, na minha mente, comunidade. E aí eu fui discernindo que não era um grupo a mais na igreja, mas era um elo de família, né? Então era uma comunidade de irmãos, de fraternidade, né? De uns pelos outros. E a terceira palavra logo me veio também, que foi de Jesus. E como eu sou cristão, para nós o centro, o pilar, né, é o próprio Cristo, aquele que deu a vida pelo próximo. E o trabalho com dependência química é meio que dar a vida pelo próximo, sim. Né? Não de morrer junto com ele para quando ele está resistente da negação em relação à dependência química. Não, mas de dar o que você tem de melhor para ele. Então, a nossa referência é Jesus Cristo, nossos baluartes, né? Vamos chamar santos baluartes de referência, São Francisco e Madre Teresa de Calcutá, no PCJ. E foi, na verdade, uma experiência espiritual, né, que me mobilizou a querer de encontro àquele que sofre verdadeiramente. E aí eu vivi de empirismo, poderia dizer, durante muitos anos, a partir de intuição, da compaixão, mas de uma forma muito simples, uma forma muito ainda sem preparação técnica, né? E a minha primeira base eu já tinha, que era a espiritualidade. E a segunda base eu fui galgando e conquistando através do profissionalismo. Então, hoje, no PCJ, nós temos duas bases no tratamento. A base espiritual, mas também a base científica. Nós não abrimos mão. Até porque, no Brasil, pelo menos, eu não digo em outros países, né, pelo que eu visitei, a consciência de filantropia é muito diferente no Brasil. No Brasil, as pessoas veem a filantropia meio como uma coisa ralé, uma coisa muito simplória. E no PCJ a gente faz a filantropia ser um trabalho de alta qualidade, né? É uma exigência que a gente faz a nós mesmos, de oferecer o apoio técnico científico. Então, por isso que a nossa equipe é uma equipe que estuda muito, que trabalha, que busca congressos científicos, né? E tanto é que hoje o PCJ, nós temos, vamos dizer, foi semeado o nosso investimento e nós estamos plantando hoje, cientificamente, várias intervenções no tratamento da dependência química que, nessa contemporaneidade, se tornam uma inovação no tratamento, que é os 7 passos do processo terapêutico de recuperação, que está no livro. É um método que nós criamos lá dentro, né? Para quem conhece os 12 passos de AA, NA, amor exigente, é como esses passos, mas foi uma criação, uma produção do PCJ. E também criamos lá dentro os 20 princípios de recuperação do PCJ. 20 formas, 20 valores de se trabalhar o dependente químico. É como se oferecesse para o dependente químico um trilho. Não simplesmente dele ficar preso ou num lugar só rezando ou só fazendo laboterapia, não. Ele tem assim, 20 princípios, 20 nortes, né, que é um trilho de um caminho para ele alcançar a sobriedade dele, a mudança de valores, inserir novos valores nele. Também, por último, nós temos no PCJ, o que temos de mais novo é o meu artigo que eu lancei agora numa revista argentina sobre a neuroplasticidade como meio de intervenção no tratamento dependente químico. O poder do cérebro no tratamento do dependente químico. Então, assim, ultimamente, esse é o meu atual sabor em termos de cientificidade. Eu tenho estudado muito a ação do cérebro, o poder do cérebro. Através de estímulos, o cérebro tem uma capacidade de produzir mudanças de hábitos. Então, tem o poder de decisão, tem Deus, tem intervenção também de métodos, de terapias, mas o cérebro a gente pode estar usando dele para uma inovação. Silvestre, pelo que eu entendi, essa comunidade terapêutica, ela é filantropia, né?
Sim, Vocês sim. sobrevivem com a ajuda de voluntários, de Durante esses... doações. Perfeito. Durante esses anos todos, eu tive muitas pessoas que me ofereceram ser sócios de clínicas particulares, me ofereceu abrir clínica particular, mas eu nunca aceitei, porque eu tenho o PCJ como uma missão. Eu já tenho meu trabalho, meu consultório, que eu sobrevivo dele, de psicologia, e então meu trabalho é totalmente voluntário, junto com a minha equipe lá dentro, e o PCJ, ele é filantrópico. Então, assim, como que ele sobrevive? Nós sobrevivemos primeiro da graça de Deus e na vertical e na horizontal da generosidade das pessoas. E construímos um sistema chamado parceiros fiéis, que são ou pessoas jurídicas, né, empresas, ou pessoas físicas, pessoas comuns que se propõem a mensalmente doar um valor fixo em espécie de dinheiro para a gente poder sustentar a obra pagando as nossas contas. Nós temos hoje 4 funcionários, mais as despesas de manutenção, de alimentação, etc. E tem parceiros também materiais, né, que colaboram. Legal. No E existem final, pessoas que eventualmente ajudam. E certo. temos uma No conta final, pública também. a gente vai deixar, para quem quiser ajudar, a gente vai deixar tudinho para as pessoas que quiserem contribuir com esse trabalho. Agora, a Agradeço. minha pergunta para ti. Você fez esse livro com o professor Regis e implantou, pelo que eu sei, foi a primeira comunidade terapêutica para tratamentos de dependência química que meio que instalou a constelação, fez um trabalho de constelação familiar junto com os familiares e os dependentes químicos. É isso mesmo? Como é que foi esse trabalho? No Brasil, o Regis foi da primeira turma que, quando chegou a constelação familiar no Brasil, né, o Regis entrou, eu entrei também, fiz a formação. Então, era uma coisa muito nova, era um boom que o Bert Helling trouxe para o Brasil, né? E foi uma coisa assim, maravilhosa, porque é a nível sistêmico, fenomenológico, e minha linha de trabalho também é muito sistêmica, né? O meu trabalho é muito fenomenológico. Então eu me identifiquei. E o Regis, quando vinha aqui ele falou na última live com você, quando ele vinha para o Espírito Santo aqui dar workshop, dar cursos, ele oferecia, né, de uma forma muito carinhosa, o trabalho dele fazendo constelações no PCJ. E, paralelamente, também a gente foi escrevendo os livros, de forma que eu fui dando sequência a isso. Então, o PCJ no Brasil, podemos dizer, sem modéstia, né, que foi a primeira comunidade terapêutica a instalar, né, a técnica das constelações familiares. Então, hoje nós colocamos a técnica da constelação familiar na terapia de família, que são 2 vezes por mês, lá no PCJ. Colocamos a técnica da constelação familiar no trabalho com os meninos. Nós temos um outro psicólogo que trabalha lá, o doutor Alessandro, que ele também aplica constelação familiar, inclusive muito bem com bonequinhos, quando é no atendimento individual. Então, é uma alegria muito grande, porque o dependente químico, nós sabemos que ele possui uma doença multifatorial, né? Então, não Isso. existe um fator único para ele ser doente. O problema dele é espiritual, o problema dele é a causa, né? Vamos dizer assim, a causa sistêmica, a causa espiritual, a causa genética, a influência das pessoas. Não, não existe isso. É preciso as pessoas compreenderem que a dependência química é uma doença multifatorial. E como ela é multifatorial, ela, durante o processo de tratamento, ela tem que ser cercada, contida nas diversas camadas, vamos chamar assim, nas diversas dimensões da vida da pessoa. Assim como na dimensão física, através de medicação, na dimensão mental, através das terapias, das intervenções emocionais, afetivas, relacional, através da convivência, no dia a dia de uma comunidade terapêutica, mas também existe a dimensão mais fenomenológica, que é a sistêmica, onde existe emaranhados de ancestrais, de coisas que ficaram pendentes lá atrás e que está no nível ultra, hiper inconsciente. Então, na constelação familiar é muito interessante, porque nós conseguimos atingir esse nível sistêmico, mas não podemos afirmar que houve uma constelação familiar e realmente toda a sessão é uma explosão, é como que um show, porque é maravilhoso, as descobertas são fantásticas,
Mas essas descobertas fantásticas não significa que existiu a cura, porque cura não há. É uma doença que a Organização Mundial de Saúde ainda não descobriu uma cura, né? Mas existe o É o controle. controle, Mas, né? pelo A menos pessoa sistemicamente já foi reorganizado esse emaranhado, entendeu? Já foi diluído algumas questões. Então a constelação familiar ela tem um efeito poderoso, né, sistemicamente na vida do dependente químico. Então foi uma coisa assim, muito interessante porque ela faz parte do processo também do PCJ, através, mesmo com outras técnicas. trabalha também a família. Eu vou te dar um exemplo, porque eu tenho amigos, eu tenho pessoas que já Sim, passaram por esse mesmo problema, tá? E assim, a ideia primeira que a gente vê é que descobriu que o filho, ou que o marido está usando droga, ou que sim, está sim. surtando, esse tipo de coisa. A primeira ideia qual é? Coloca numa clínica. A pessoa quer colocar a pessoa, né, entre aspas, problemática, né, da família, a ovelha negra, interna numa clínica, interna num lugar, e Sim. aí espera 3, 6 meses, e meio que a pessoa leva um carro para consertar. Conserta essa pessoa aqui, porque essa pessoa aqui saiu dos trilhos. E aí, quando você vai ver, né, pelo menos é o que eu tenho visto em relação à constelação familiar, ao sistema, que o problema apenas é um sintoma da família, não é? Exatamente. Agora, por exemplo, semana retrasada, eu fiz a última constelação familiar e o rapaz usou a palavra golpe. Golpe. E na ativa dele, ele colocou a mãe dele como um refém e golpeava muito a mãe, roubando dela, manipulando, mentindo, sempre golpeando a mãe. Então nós começamos a constelação com essa palavra golpe, né? E a vida dele sempre foi de dar golpes. Enfim, nós fomos trabalhando o sistema e, enfim, o que nós descobrimos? Que o pai dele foi morto através de um golpe. O pai dele foi golpeado e foi morto através desse golpe. A mãe dele tinha 2 filhos, ele e um outro. E a mãe ficou com um filho e deu ele para uma outra pessoa. Ele se sentiu golpeado pela mãe. Então ele Ah, passou a repetir isso dentro do comportamento adquitivo dele. E esse emaranhado sistêmico estava influenciando, reforçando e alimentando a doença adquitiva dele. Então ele se tornou ele passou a obter uma identidade adquitiva, que é um termo que a gente usa no PCJ, faz parte da minha pesquisa. Ele sim. tem, na identidade adquitiva dele, ele tem um forte traço de golpear as pessoas, mas veio do golpe da morte do pai, que foi assassinado com um golpe, e ele se sentiu golpeado pela mãe. Dando um exemplo assim muito rápido, né? Chega a Então, ser assim, uma coisa de lealdade familiar que fica no inconsciente, na memória da alma. Isso vai, a pessoa inconscientemente, ela vai fazendo o padrão dos comportamentos dos ancestrais, da família. exato, dentro da visão da constelação sistêmica familiar, né, baseada em Bert Hellinger, a doença adquitiva ela é real. O indivíduo passa é como uma incorporação, ele tem uma identidade própria, específica, singular, com características e com defesas todas adquiritivas. Todos emaranhados, sistemicamente falando, só vêm mal resolvidos, só vêm para reforçar, para alimentar a doença. Então, quando você também no tratamento usa a constelação sistêmica familiar, já é aquela camada que eu falei das diversas camadas, é uma camada que já vai meio que se resolvendo, entendeu? Eu sei. E a receptividade deles? Você é o terapeuta, você está implementando as constelações familiares na tua comunidade terapêutica. E a minha pergunta para ti, quando se abre o campo, né? Eu me enrolo de falar essa palavra, diz fenomenológico, Sim, né? sim. Quando abre esse campo, eu queria assim, dentro da tua experiência, o que acontece? A receptividade deles. Eles realmente começam a olhar isso como
um sistema, um padrão de comportamento, consegue quebrar isso, colocar em ordem, pelo menos, na tua Ok. experiência? É, conseguem, como uma parte do processo, para reforçar que eu acho importante, no Sim, trabalho com o dependente químico, para ser um trabalho assertivo, bem feito, com qualidade e profundidade, como é uma doença multicausal, ela afeta multidimensões a vida da pessoa. Então, qualquer certo. técnica de constelação familiar, mais poderosa que seja, e por mais que ela deixe uma consciência maior de campo para esse dependente químico que está lá, dos emaranhados que se reorganizaram, que organizaram pós a técnica feita, realizada, mas é apenas uma parte. É preciso trabalhar outras dimensões, a disciplina, as regras. Nos 20 princípios que nós criamos no PCJ, que vai ser lançado no Inclusive está próximo. aqui, né? Deixa eu mostrar o livro pro pessoal. E aí está os Gente, 7 nós vamos passos. sortear um, hein? Os 20 primeiros que falaram, eu quero o livro, porque a gente é assim, eu vou anotar o nome no final, tá? E nós vamos sortear, dar para vocês Que um bom. exemplar entre os sorteados. Será um prazer. Já. E É, aí, existem outras dimensões, que não é só. Então, assim, é muito importante profissional de constelação familiar hoje, quem é terapeuta, né? Porque sim. é muito comum isso, achar assim, que é o boom, que é o melhor, que é a coisa. Não. É uma ajuda para interferir numa parte do processo e colaborar. Mas com dependente químico, impossível. Dependente químico, qualquer pessoa que tem uma visão reducionista, né? É a mesma coisa quando pessoas se internam e geralmente comunidades terapêuticas que têm uma espiritualidade, uma religião e acham que é só Deus, 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 Deus que vai salvar, que vai curar, que vai operar e eles rechaçam qualquer tipo de outra intervenção de uma forma equacionada é a mesma coisa. Entendeu? Cai para um fanatismo, para um extremismo. E para o dependente químico não dá para ser extremista. Tá. Ô, Silvestre, tem uma pergunta da Carla Sá Nogueira. Ela está perguntando aqui, dentro da visão sistêmica, né? Dependência química é a falta de pai? Não existe isso. Dependência química não existe isso. Dependência química é isso. Preste atenção. Tá, tá. Na época da República Romana, toda pessoa que tinha uma dívida contraída e não conseguia pagar, eles tinham que pagar através do trabalho. Eles eram humilhados, se tornavam escravos para poder pagar a dívida, ok? Certo. Na Inglaterra, períodos atrás, as pessoas, os alcoólatras, eram colocados em praça pública para serem humilhados. Então, dependência química é uma doença multifatorial. Então, é preciso a gente abrir mão daquelas ideias de teorias que nós aprendemos lá atrás, se tornaram retrógradas. É preciso que os familiares, profissionais da área, acompanhem a evolução técnica científica. Né? Hoje eu não diria, com 33 anos de experiência, com diversas especializações, com experiência, quem mais me ensinou foram os dependentes químicos. Não é isso. Se você parar para perceber, o dependente químico, na ativa dele, eles aprontam o inferno na vida deles e na do outro. É. Eles desestruturam tudo. Poderíamos falar assim, dependência química é falta de caráter, falta de vergonha na cara, que muitas pessoas falam de uma forma discriminada, como era discriminado na época da República Romana, como eu disse agora há pouco. Não. Então é preciso uma anamnese do dependente químico que vai ser tratado. É preciso uma avaliação para ver os pontos de acesso e comprometidos da história dele que ele adquiriu a doença. E muitas pessoas não sabem que dependência química, em princípio, não é uma doença nem psiquiátrica nem psicológica. Muitos não sabem disso. Dependência química é uma dependência neurológica. Vem da neurologia. Só que o tratamento dela precisa de intervenções da psiquiatria, que ajuda com a medicação, mas apenas para diminuir a ansiedade dos momentos de crave, de fissura,
de abstinência apenas. A medicação também não vai resolver, mas é importante, tem seu devido lugar de importância. E também a psicologia, também ajuda. Mas uma pessoa não pode achar assim, só porque é psicólogo é capaz de tratar um dependente químico. Ao contrário, tem muitas pessoas que não é psicólogo, faz seus cursos, investe na área de conselheiro de terapeutas de dependência química. Então as pessoas precisam procurar pessoas que se prepararam, né, para poder buscar uma ajuda. Então não basta ser um profissional disso ou daquilo, é preciso uma pessoa bem preparada para fazer a intervenção e daí perceber não existe, é uma doença multicausal, para ser mais objetivo para você, para a Carla, né, que perguntou aí. A dependência química é multicausal, né? E o que mais importa, pelo menos quando eu trato meu dependente químico, não é ver mais a causa. Há anos atrás, décadas atrás, eu ficava vendo onde está a causa, onde está a causa dele ser assim. Eu nunca descobri, até hoje não descobri, e continuo não descobrindo, não existe isso. Né? A gente ter a humildade de reconhecer que isso foi uma tentativa, uma busca, uma boa intenção de querer ajudar o próximo. Mas não é uma verdade. Agora, quando eu trabalho com dependente químico, ao invés de eu ficar buscando uma causa única, é melhor eu falar assim, quais os fatores propiciantes que reforçam a adicção dele? Como no caso da sistêmica que a gente falou agora atrás, dos emaranhados. Quais as questões sociais, quais as questões econômicas, quais as questões da educação, dos registros que ele passou, que tipo de temperamento esse indivíduo tem, de personalidade tem, o que reforça e alimenta a doença. Porque a doença, né, é o que a gente está lançando no PCJ, a gente lançou inclusive nesse livro, tá, sobre identidade adictiva. Antes não se ouvia falar em identidade adictiva. Há muitos anos atrás, em Portugal, eu comprei um livro chamado Personalidade Adictiva, um livro maravilhoso. Foi a única coisa que eu vi e aquilo me chamou muita atenção. Eu comecei a estudar, através do meu campo de pesquisa, é o PCJ, que existe uma identidade adictiva. Tanto é que o familiar fala assim, nossa, meu filho, meu esposo, antes ele não fazia isso, ele não era assim, virou um monstro, virou um bicho, ele estava tudo diferente. Quem é esse que está na minha frente? Não é o meu filho, não é meu esposo. Por quê? Porque incorporou ali, vamos dizer assim, instaurou uma identidade adictiva. Então nós precisamos trabalhar a identidade adictiva. E para isso é preciso vários recursos também para trabalhar, repito, diversas dimensões. Essa visão que você dá, cara, eu gosto muito. Tu sabe por quê? Porque geralmente o familiar, ele diz assim, o familiar fala, eu não sei o que aconteceu, ele tá assim porque teve uma desilusão, né? As vias de fuga, por causa do pai, que o pai era assim, aí ele ficou assim, enfim. Sempre a gente está procurando, até em outros problemas, não só na adicção, né? Ou qualquer compulsão, ou comer muito, ou enfim, qualquer Sim. uma, dizer qual é a causa, né? A gente fica procurando sempre uma causa ali fora. Não é? Então é muito legal eu ouvir isso de você, desse trabalho em relação ao caráter individual, o eu adictivo, né? Porque é como se tivesse uma outra pessoa ali, né? Como você falou, muito. E que não tem cura, mas temos mais do que controle. Podemos remoldar através da neuroplasticidade, né? Isso vai estar no meu próximo livro, que eu pretendo lançar em breve. Espero que chegue. Olha que legal. Por falar nisso, Valver Psico é o perfil dele. Ele tem uma pergunta, tá? Como se pode relacionar a neuroplasticidade com as constelações? Já que você vai fazer um livro sobre isso, está estudando sobre isso, dá uma palhinha pra gente. Perfeito. A constelação familiar, olha que interessante, ela pega a nível sistêmico, falamos? Que existe um nível físico, genético, físico, mental, espiritual, sistêmico. Então, a constelação sistêmica, para quem conhece um pouquinho, sabe do que eu estou falando, vai pegar esses emaranhados dos ancestrais que interferem no momento presente da pessoa, de forma que a pessoa fique presa e repetindo, né, esses atos que seus ancestrais tiveram. Na medida que a constelação sistêmica, o emaranhado se dissolve, o que acontece? O cérebro da pessoa vai reconfigurar, é a palavra-chave, vai reconfigurar, vai receber a informação do sistema que foi organizado.
tinha uma informação antiga, uma informação desorganizada. Após a constelação, uma técnica realizada, vamos supor, com o dependente químico, o cérebro automaticamente ele vai reorganizar também. Então, assim como sistemicamente é reorganizado, automaticamente o cérebro ele capta. E aí ele vai se reorganizar numa nova conjectura com todos os outros investimentos que estão sendo oferecidos, que a pessoa está aceitando dentro lá da internação, do tratamento. E o cérebro vai entender, porque ele é plástico. O cérebro é plástico. Ele capta, ele entende. Ele trabalha a partir de estímulos do nosso cérebro. Se não tem estímulo, ele se atrofia naquilo que ele já é conhecido por ele. Por isso que o dependente químico, quando está na ativa, vamos dizer, neuroplasticamente, é um cérebro já fixado, atrofiado em comportamentos adictivos insanos. Quando ele entra no processo de recuperação e descobre um universo diferente de novos valores, o cérebro vai remoldar, entendeu? O cérebro vai pegar e vai entender que existe um novo aí. Assim, na constelação sistêmica, o cérebro vai decodificar aquilo que se trabalhou sistemicamente e vai abrir para ele, vai vir a nível motivacional, né? É como se fosse o sistêmico, o cerebral e o motivacional, para ele poder entrar em movimentos contrários, que é o nosso sexto passo, e bancando também uma angústia de recuperação, que é o nosso sétimo passo. Então envolve tudo. Então envolve, ó, boa pergunta do Albert, né? Inclusive quero mandar um abraço para o Albert. Ele é um venezuelano, um doutor em psicologia, uma pessoa muito competente, trabalha na área de AIDS, HIV/AIDS. Então, ó, você pode, essa pergunta é pertinente, que trabalha a nível sistêmico, neurológico e também motivacional, e também a nível comportamental. Então, em relação à pergunta da Carla anterior, olha só como é importante pegar todas essas dimensões. Verdade. Tem uma outra pergunta aqui. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Ok. Geralmente a família, até para a gente dar uma orientada, eu queria que você falasse sobre isso, né? Você fala muito em comunidade terapêutica e muito a gente ouve em clínica. Qual a diferença dentro desses tratamentos da dependência química de levar uma pessoa que pediu ajuda, porque tem que pedir ajuda também, né? Tem que pedir, a pessoa que está precisando tem o querer dela também, né? Enfim, qual a diferença da clínica para a comunidade terapêutica? É uma pergunta muito complexa. Tem diferença? Ou... Tem diferença, sim, porém é uma pergunta muito complexa e que envolve uma rede de interesses. E também nessa rede de interesses está contida nela toda uma gama de desconhecimento e de ignorância nessa rede. Eu vou explicar por quê. As comunidades terapêuticas, voltando um pouco, na verdade, elas não vieram das ciências, elas não surgiram da ciência. A comunidade terapêutica, na verdade, ela é um fenômeno. Se pensar em termos de constelação sistêmica, ela também é um fenômeno. Há mais de 2000 anos atrás, né, na Cisjordânia, em Israel, uma comunidade, foi descoberto uns escritos ali, os manuscritos, da comunidade chamada Corã, onde ele tinha uma regra de atitude, de comportamento. Logo depois, uma comunidade de Oxford, em 1921, uma comunidade de luteranos, eles começaram a se juntar, e desse se juntar eles começaram a perceber que as pessoas eles queriam resgatar as atitudes dos primeiros cristãos, depois que o Cristo morreu, e começaram a viver numa comunidade. E dali eles começaram a perceber que tinha algumas pessoas que bebiam muito, paravam de beber, chamou a atenção. Com isso, em 1936, né, Bill e Bob, né, era um contador e um médico, eles tiveram uma inspiração e fizeram os 12 passos. Dali surgiu o Alcoólicos Anônimos, né, e que hoje o NA é uma ramificação do AA, que hoje, inclusive, é preciso pontuar isso, é o que mais dá resultado no mundo inteiro. Seja clínica, comunidade terapêutica, não é tratamento, né? Mas é uma forma de ajuda, né? Muito importante, é uma inspiração. E com isso também, aí foi acontecendo esses episódios durante a história da humanidade. Na Segunda Guerra, após a Segunda Guerra Mundial, na década de 1940,
muitos homens da guerra foram para o hospital psiquiátrico, começaram a ter distúrbios. E a superlotação era uma coisa assim, absurda. E aí os médicos e enfermeiros não deram conta de tudo aquilo. Não dando conta, eles começaram a perceber que a interação entre os pacientes surtia um efeito terapêutico. Né? Quando eles começavam a se ajudar entre si, começavam a colaborar entre si, um dá apoio para o outro, e viram que aquilo, aquilo era um fator de relevância terapêutica e de mudança, além dos remédios, além da intervenção médico-psicológica ou mesmo dos enfermeiros. E com isso, Maxwell Jones, né, ele começou a popularizar o que chamou de comunidade terapêutica. E com isso, juntou as pessoas de começou esse sistema de viver em comunidade, e esse sistema de comunidade foi se proliferando, foi passando para os Estados Unidos e outros países. E foi se dado o nome de comunidade terapêutica, olha só. É a terapeutização através do comum. Então, a comunidade terapêutica é a arte da mudança através do aprendizado mútuo, através da ajuda mútua. Por isso que a gente vai lá na comunidade, né, que eu falei, de Oxford, da pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a comunidade terapêutica, ela em si, ela é o próprio método. O que nós oferecemos hoje na comunidade terapêutica é além, né? Seja terapia de constelação familiar, seja os 12 passos que eu criei, seja qualquer outro tipo de terapia, terapia behaviorista de condicionamento, que hoje se usa muito nas comunidades terapêuticas, pode ser colocada, inserida dentro da grade de programação de ação terapêutica numa comunidade? Pode. Mas nós não podemos esquecer que o que dá mais efeito numa comunidade terapêutica é a convivência em comum, convivência de pares buscando o melhor para si, baseada na honestidade, na mudança de comportamento. Então, a comunidade terapêutica em si ela é o próprio método. Com isso, como foi um boom para todos os países, né, passou a ter a Federação Mundial de Comunidades Terapêuticas, a partir de 1970, da década de 70. Começou a haver uma normatização. Começou a americana e depois passou a ser mundial, né? Através do NIDA, aqui no Brasil, foi a partir de 1990, nós tivemos a FEBRACT, que iniciou-se, Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. Nós temos a FLACT, Federação Latino-Americana de Comunidades. Então, existe uma normatização para que elas se mantenham. O problema é que existem comunidades terapêuticas clandestinas. Muitas pessoas falam mal de comunidades terapêuticas e com razão, porque como elas, o governo não chega junto para a ajuda dessa normatização. Claro que a partir de 2011 elas foram legitimadas através da RDC 29, através da Anvisa aqui no Brasil. Então nós já temos uma legitimação no Brasil, mas nós não temos nem fiscalização, e muito menos nós temos apoio do governo federal ou mesmo estadual numa dimensão para poder chegar a dar suporte. Porque qualquer pessoa chega, abre uma comunidade terapêutica. Porém, o que faz? Muitos vêm com seu próprio interesse, trabalho escravo, né? Muitos colocam pessoas lá forçadamente, né? Colocam lá com influência religiosa estupenda, fanática, ridícula e medíocre, diferente de uma espiritualidade saudável, que é importante, né? Mas acho que aquela coisa fanática. Bem, a comunidade terapêutica é isso. Certo. Dentro do que você falou, a questão da comunidade, o que me chama bastante atenção, a forma de trabalhar uma comunidade, porque a doença da adicção, no meu ponto de vista, é uma doença bem egoísta, né? É o que muitos já falaram, é a doença do egoísmo. A pessoa só pensa em si, no seu prazer, em satisfazer o seu ego, né? Aquilo que quer, no caso, o seu objeto, né? O seu objeto de vício, sei lá, enfim. E quando você fala nessa questão do trabalho, a pessoa meio que tem que reaprender a olhar o outro, né? Eu não sei se eu entendi direito, mas meio que... É isso mesmo, porém antes para si. Tem que reaprender, né? A partir de si.
olhar para o outro a partir disso é importante. Agora, as clínicas acontecem. Clínicas, hoje existem as clínicas psiquiátricas, agora algumas não têm profissionais para trabalhar a dependência química. Outras clínicas falam que é clínica de tratamento para comunidade terapêutica, porém, hoje no Brasil já é legal o tratamento involuntário ou compulsório. Já é legitimado no Brasil. Então, o que muitas clínicas fazem? Elas fazem convênio com o Estado, com a Prefeitura, o Estado geralmente paga uma grana altíssima para essas clínicas, e aí o tratamento vira algo mercantilizado. O olhar primeiro não é para uma vida humana que precisa sair do inferno e voltar à sua dignidade. O olhar primeiro é pelo dinheiro que eles vão receber. E aí o dependente químico que vai se tratar, chega lá, geralmente é um spa, troca drogas por remédios, que fica dopado o dia inteiro, entendeu? Chega lá e faz um placebo, coloca pessoas para fazer arte-terapia, fazer alguma coisinha mais simplória, mais simples, entendeu? Ou ilude as famílias mostrando uma mega mansão, falando que aí a família olha aquilo ingenuamente, de uma forma ignorante, acha que tem tratamento pela beleza do lugar. Mas vocês trabalham em conjunto com a família, né? Trabalha tanto a comunidade... Inclusive tem a pergunta aqui, ó, Silvestre. Eu sei que você fala bem, mas a gente vai responder aqui essa pergunta do nosso amigo, tá? Tu desculpa se algumas vezes eu te interromper, mas pra gente ver aqui que tá todo mundo assim, é uma aula, sua experiência, enfim. Como participa a família do dependente químico no seu modelo dos 7 passos? Porque você falou dos 7 passos, né? Sim, sim. Perfeito. Nós temos... voltando à crítica em relação a muitas clínicas, você pode ver que as clínicas, é muito comum clínica que só tem visita de família, ou ligação para a família. Mas é raro uma clínica que tenha terapia familiar. Muito menos um trabalho de reinserção do dependente químico que está internado lá, preparando ele para a vida social. Isso você quase não vê em clínicas. Em comunidade terapêutica, é muito comum também, mas menos. Ainda existem comunidades terapêuticas que trabalham com familiares. Por isso que seja, o indivíduo está internado, seja em clínica ou em comunidade terapêutica, é preciso que ele seja orientado para um grupo de apoio, seja Amor Exigente, seja... Naranon, Alanon, né? Ajuda, né? Agora, no PCJ, nós temos uma vez por mês um casal de psicólogos voluntários que dá terapia familiar para eles. A segunda vez é comigo, mas um casal também do PCJ que está comigo desde os princípios do PCJ. E o psicólogo que também está lá, que sempre me dá uma força também. Então, as nossas terapias são diferentes. Lá no PCJ, nós denominamos terapia de confronto familiar. Onde existe realmente confronto familiar. É ali onde todo mundo... É guerra, não, né? Parece ser, né? Mas eu imagino, né? Um dos 20 princípios... um dos 20 princípios se chama honestidade com serenidade, né? Que vai estar no próximo livro. Então, todos ali têm que trazer tudo para fora com honestidade e com serenidade. Aí você imagina, ali tem berro, gritaria, choro, riso também, né? Então, e aí eu trabalho de acordo com a técnica que me vem na intuição. Às vezes sai uma constelação familiar, às vezes uma abordagem da bioenergética, um psicodrama, né? A gente faz um trabalho de confronto. Esse casal que trabalha lá, atualmente, né, na primeira terapia do mês, é um trabalho muito lindo, é um trabalho psicopedagógico, é um trabalho maravilhoso, com os familiares, de conscientização, de orientação, de direção, mas não é de aconselhamento, não. Eles procuram trabalhar mesmo as questões da família. Assim como nós temos também uma terapeuta, uma pedagoga, que ela trabalha psicopedagogicamente, que a gente dá maior valor com os meninos no grupo. Então, é trabalhado, sim, a terapia familiar, que, na verdade, as clínicas e as comunidades terapêuticas deveriam dar total relevância ao trabalho com o familiar. Porque fica muitas pendências. Coisas que você não trabalha no familiar, você vai atingir o dependente químico depois. Coisas que você não trabalha no dependente químico, vai atingir o familiar depois. E é muito comum as tramas. Eu chamo pacto de silêncio.
tá? Além da codependência, porque uma terapia de familiar com dependente químico se trata da codependência, né? Do familiar. Mas É bom você falar nisso, para quem não entende, o que, que é a codependência dentro desse contexto da dependência química? a codependência são tramas familiares, onde, na verdade, o codependente ele não é tão coitadinho assim. É preciso ele identificar E que é dentro uma... da família, quem é o codependente, assim, que você observa que dentro de toda a tua história, quem é? Pai, mãe, tio ou Não, o a pessoa mais codependente pode ser próxima? qualquer pessoa que esteja envolvido com esse dependente químico. Não precisa ser necessariamente da família. O codependente é aquele que, de alguma forma, quer o bem, quer ajudar o dependente químico, mas a nível inconsciente, lembra que a gente falou de várias dimensões? A nível inconsciente existe uma trama. E ele precisa identificar, que é o nosso terceiro passo dos 7 passos, identificar e fazer leitura qual é a trama que está ali. E muitos, inclusive, vai além da trama, e muitos, inclusive, têm pactos de silêncio, que é algo que a gente chama no PCJ de reservas. E essas reservas precisam ser deflagradas e, geralmente, a gente estimula, através da neuroplasticidade cerebral, a serem deflagradas dentro da terapia de família, através da terapia de confronto, com honestidade e serenidade. Ô, Silvestre, quando você fala da neuroplasticidade do cérebro, né, que ele pode, no meu pensamento, né, é que ele vai se regenerar, que ele pode, como é que eu posso dizer? Bom, enfim, eu vou usar um termo aqui que eu sou leiga no assunto, meiga, melhorar, né? Quando você fala nisso, porque o que a gente ouve dos especialistas, da maioria, quando você estuda essa questão da doença, da dependência química, da adicção, é que o uso de drogas, com o tempo, tem esse linguajar, né? Tá minando, queimando o cérebro. Não é assim que fala? Ou a maconha, as drogas minam, né? O álcool, as drogas minam. Deixa eu falar uma coisa que eu acho que às vezes pode impactar muitos que estejam nos ouvindo. Né? Certo. Eu, particularmente, eu não sou contra drogas. Eu não fico achando bandeira contra as drogas. Né? Não é questão de ser a favor ou contra. A questão é que a droga ela se tornou o objeto que foi legitimado por aquele que adquiriu uma doença chamada dependência química e constituiu-se assim uma identidade adictiva. Então eu sou contra a doença da dependência química. Né? Eu sou um arqui-inimigo e todo dependente químico precisa ser um arqui-inimigo. Você pode ver que o que maltrata o familiar do dependente químico não é a droga que ele usa, é o comportamento adictivo dele. Óbvio que é a partir do objeto droga. Lógico que é a partir do objeto droga. Mas a coisa se tornou uma proporção muito maior. Então, assim, o tratamento, eu vejo, nós lá no PCJ, nós não ficamos falando de droga, droga, droga. Acaba em apologia sobre drogas, acaba de ficar estimulando eles ao cérebro que é plástico. Porque lembra, né? Isso realmente faz sentido. Sim, Isso... então a coisa começou pelo uso, porque tem muitas pessoas que usam a droga e não adquiriram a doença, né? Tem usos esporádicos, já usou alguma vez. Nós estamos falando do que adquiriu a doença. Né? E sabemos que esse que adquiriu a doença, ele tem que ter abstinência total de qualquer drogas, mesmo que ele não seja alcoólico, pode ser de outras drogas, mas nem álcool convém ele tomar. Então aí sim, entendeu? Mas a gente tem essa visão objetiva e clara, né? Porque a questão é se ele está limpo, está sem usar droga, mas se ele usar, vai ativar a doença nele com os comportamentos adictivos. Certo. Ei, Silvestre, é o seguinte, nós estamos com 54 minutos. E é um assunto assim, né, para 2, 3 horas, enfim. Sim. E nós vamos sortear o livro, tá, de vocês, certo? E eu quero deixar você falar as suas considerações, tá bom? E dizer para todos que nós vamos voltar, né, com esse assunto, né, Silvestre? Tem muita coisa aqui que a gente pode abordar, né, isso, na próxima semana. Eu vi uma pergunta, é adicto ou dependente químico? É a mesma coisa. Adicção é o desejo compulsivo, desenfreado. São questões de nomenclaturas.
Sim, está aí, você organiza isso da distribuição dos livros, será um prazer, uma alegria. Parece que vamos ter uma outra live, não é isso? Segunda-feira que você Sim, falou? semana que vem a gente vai avisar, vai ter uma outra live, dando Na- sequência a essa parte que as pessoas tanto querem saber sobre a dependência química, a neuroplasticidade também é uma Isso, então na sugestão, né? segunda-feira eu prometo a vocês falar um pouco das técnicas do PCJ, sobre a neuroplasticidade, sobre os 7 passos, sobre os 20 princípios, falar um pouco mais do que é uma identidade fictiva, porque a gente pega uma sequência. Eu já estou preparando em breve, a gente vai lançar no YouTube umas aulas sobre dependência química, tipo cursos Legal. sobre dependência química, que também vai ajudar para quem deseja trabalhar nessa área ou ter um investimento técnico, né? Então, mas vai ser em breve através da internet, através do YouTube. Legal. E Agora, eu quero que você fale quantas pessoas hoje tem a comunidade, se a comunidade nessa pandemia, né, vocês estão precisando de ajuda. Eu vou te deixar o espaço, tá, para você falar da sua comunidade, a comunidade terapêutica, que fica em Vitória, no Espírito Santo, não é isso? eu acho que a comunidade terapêutica fica aqui na Serra. O PCJ, assim, nós sabemos, falamos ainda muito pouco, a questão, o governo ajuda. Mas vamos falar de uma forma geral, tá, gente? Geral, em todas as camadas e esferas de qualquer pessoa que ocupa um lugar de poder. Quando você tem pessoas que não têm muita capacidade técnica, cabide de emprego, ou não tem competência para agir, a tendência é o que está por baixo, o menor a sofrer. Então, no Brasil, até hoje, é mais fácil, às vezes, criticar comunidades terapêuticas por não ter ainda uma vigilância sanitária, por não ter ainda o corpo de bombeiro, né? Está tudo documentado, ter uma infraestrutura, às vezes, muito degradante, né? Uma coisa absurda. É fácil criticar, mas vamos lembrar que o que o governo está fazendo para ajudar a pagar clínicas particulares, né? Eu sei, clínicas aqui, pelo menos no estado, a média, o governo paga por um mês 5 a 7 mil reais. Sabe o que é isso? Então, por que não Sim. pegar profissionais e tentar ajustar e organizar tantas comunidades terapêuticas e estimular as pessoas que abriram com boa intenção e mesmo que estejam lá fazendo merda, fazendo bobagem e não fazendo tratamento, na verdade, tentar formar essas pessoas. Então, o que falta é formação, o que falta são autoridades competentes para lidar com a gestão com as comunidades terapêuticas a nível governamental. E o PCJ, por causa disso, por causa dessa realidade, nós fazemos um caminho muito assim, baseado na nossa consciência pessoal e científica do que a gente oferece, buscando a seriedade. Então, a gente só conta mesmo com a ajuda das pessoas. Gostaria de deixar para vocês, nós não recebemos ajuda de governo, não recebemos ajuda de igreja, sabe, de uma forma fixa de parceria ainda, mas a gente conta. O PCJ vive pela graça de Deus, como eu falei, porque já tem 33 anos e os familiares ajudam com o que pode. Mas a gente não nega vaga para quem não pode contribuir. Lá a gente não chama nem de pagamento. Então, quem está nos assistindo, quem puder contribuir, depois a gente pode deixar aí, né, o nosso número do Banco do Brasil, nossa conta corrente. Não E sei vamos numa deixar, próxima. inclusive, tem o Instagram de vocês, né, gente? Pode ir no direct. Agora, faltam 2 minutinhos, deixa eu só explicar para o pessoal que chegou atrasado, que nós combinamos sortear um livro, tá? Para os 20, 30 primeiros, não foi isso? Para os 20 primeiros. Então, o que, que vai acontecer? A live vai acabar, eu vou ter que eu vou gravar a live, porque todo mundo está me pedindo para deixar a live gravada, certo? Ah, que E aí bom. eu vou anotar do primeiro comentário, segundo comentário, terceiro, até 20. Vou anotar esses nomes e vou fazer ao vivo o sorteio. Vou anotar e fazer um sorteio para vocês. Tá E como bom? na Do próxima livro live a do gente professor. poderia colocar aí o número do banco ou do PicPay, de repente, né? Quem puder ajudar, a obra agradece, né? Ajuda. Sim, sim. E eu vou deixar, quando for gravado, eu vou deixar o número tudinho, tá? Alguma outra sugestão sobre o sorteio? Ou Não, pelo direct, que tranquilo. acho que fica melhor mesmo. Né? Manda para mim em direct, eu quero o livro.
Não é isso? Eu acho que fica melhor mesmo, fica mais. Fica mais uma coisa mais certa para você, né? É, Porque eu muita gostei gente da ideia está também. pedindo a Gente, gravação da live. então me manda no direct, eu vou anotar o nome, tá? E vou fazer um sorteio. Nós temos 27 segundos. Muito obrigada, Silvestre. Gratidão pelo teu trabalho, pela tua espiritualidade, energia maravilhosa, sabe? Que cresça teu trabalho, principalmente o Amém. trabalho que lida com pessoas, com ser humano, tratar o homem como ele é, né? Um Amém. ser Para mim, humano. amém. Para mim é uma alegria compartilhar conhecimento, cientificidade